gente, eu acho que esse vídeo vai ser um dos vídeos mais assistidos aqui do meu canal. Por quê? Porque eu vou falar do meu processo de explante de silicone com uma necrose mamária que eu tive há quase 4 anos atrás. Isso mesmo. E aí, como é que foi esse meu processo? Vou contar tudo pra vocês, vou colocar algumas fotos aqui de como eu era antes e depois do explante. E vou contar pra vocês como aconteceu a necrose mamária que eu tive no meu seio direito. Minha gente, passei por poucas e boas, passei por um processo que foi um deserto, um processo muito difícil, mas que graças a Deus estou aqui para contar minha história para vocês. Então deixa eu contar uns anos atrás, trazer aqui para vocês mais ou menos como era a minha história com a minha mama. Eu tenho mama desde criança, minhas mamas são grandes desde criança. Minha primeira lembrança que o meu seio começou a crescer foi na 3ª série, então eu já tinha uma mama muito grande. Na minha adolescência também, na fase adulta também, isso sempre me trouxe problemas. Então, problema com autoestima, problema com roupas, problema com biquínis. Eu não podia colocar um biquíni que eu achasse legal, porque não ficava legal, porque não segurava. As minhas mamas sempre foram grandes, sempre foram muito pesadas e eu tinha muitas dores nas costas. Camisa, então, sempre trabalhei em banco. Quando eu colocava uma camisa, ficava aquela questão dos botões abertos. Então, pra mim, era uma questão muito delicada, para falar a verdade. E eu sempre quis reduzir as minhas mamas, mas nunca me sobrava dinheiro. Enfim, eu sempre tinha uma questão que eu não conseguia pagar essa cirurgia. E em 2020, eu consegui realizar o meu sonho de promoção, que era um cargo que eu sempre tive sonho em ser. Consegui, concretizei. E foi nesse momento que eu falei, agora, chegou a minha hora. E ó, eu vou colocar umas fotos aqui para vocês darem uma olhada no antes, como a minha mama era. Mas antes da promoção, só detalhando um pouquinho mais para vocês terem uma noção, eu não conseguia ficar só com o sutiã. Eu não sentia que a minha mama estava segura, então precisava colocar um sutiã e um body. Tem um body na Lupo que ele é muito bom e que eu usava esse body todos os dias, fora o meu sutiã e as blusas que eu colocava por cima, tá? Então chegou a promoção, a tão sonhada promoção, e na época eu trabalhava perto da Avenida Paulista, onde eu conhecia diversas mulheres que tinham operado numa clínica popular lá da Avenida Paulista. Fui eu lá procurar essa clínica. Falei com 3 médicos e escolhi. Escolhi um médico. Sabe aquele perfil de novela no Instagram? Sabe? Aquele perfil lindo de novela no Instagram? Aquele homem bonito, aquele homem que fala bem, aquele cara que tem lá seu carro importado, médico recém-formado em medicina, sabe? Aquele perfil. Escolhi ele, me passou segurança, falava bonito, passava assim credibilidade, escolhi e fiz o pré-operatório com ele. E o que é o pré-operatório, gente? O pré-operatório são os exames, eu fiz os exames e deu tudo certo, não tive nenhum problema. Na época eu fiz exames de sangue, eu fiz exames do coração, eu fiz a ultrassonografia mamária, tudo certo para minha cirurgia, não tinha nem problema de saúde, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro, porque eu não tinha problema de saúde nenhum. E antes da cirurgia, esse médico que me operou, ele nunca falou de nenhum processo que poderia dar errado na minha cirurgia, certo? Mesmo que depois eu fui pesquisar, ou seja, qualquer cirurgia que você faça pode ter problemas e não é sempre a questão do médico, certo? Pode ser problema com você. Mas o médico que te opera, ele é formado para isso, ele precisa te apoiar se der algum problema. Mas esse, no caso, ele não me falou em nenhum momento que poderia dar alguma coisa errada. Por quê? Porque minha mama era uma mama muito densa, porque eu ia ter que refazer a areola,
o que poderia gerar, enfim, uma necrose, os meus pontos. Não, ele não falou nada. Bom, pois bem, dia 16 de outubro de 2020, lá eu estava no Hospital Rubem Berta pra minha cirurgia tão sonhada. E ó, pasmem, sabe aquela vozinha na consciência falando pra você, talvez não seja o melhor momento, não vai dar certo, não faça agora? Pois é, ela tava aqui, mas eu não escutei, mas ela estava. E lá fui eu. Ah, e antes de eu operar, eu tinha procurado alguma coisa na internet, mas os processos desses abençoados médicos não ficam visíveis pra gente olhar. Ou seja, se ele teve algum problema antes, e provavelmente ele teve, eu não conseguia ver. Então eu achava que ele era realmente o médico perfeito e brilhante de Instagram. Bom, lá estava eu na cirurgia. Tomei uma anestesia geral e assim, gente, deu tudo certo a cirurgia, tá? Eu só me lembro que eu acordei com ele e daí eu comecei a falar, enfim, porque eu fiquei assustada e logo depois me deram uma outra anestesia e dormi completamente. Me lembro que quando eu voltei eu estava com dor, eu sempre estive com dor desde o primeiro momento que eu acordei. Então, outro resumo para vocês, a sugestão dele foi a mastopexia, reduziu a minha mama, tirou, eu tinha muitas glândulas mamárias, né, era uma mama realmente, número 48, mulherada, vocês sabem, o número do sutiã 48 é uma mama grande, era o meu número, e ele colocou uma prótese, porque ele disse que a minha mama poderia cair depois de uns anos, certo? E eu, tudo bem, então pode colocar a prótese, eu só queria reduzir a prótese, né, eu ficar com o peitinho bem durinho. Bom, primeira vez que eu acordei da cirurgia, eu já senti aquela dor, aquele incômodo que eu não conseguia mexer minhas costas, uma dor nas costas, isso é normal, tá? Mas ali eu já sentia que tinha alguma coisa estranha. Quando eu respirava, gente, a minha respiração machucava o peito, o seio direito, e eu ainda não sabia da necrose, tá? No primeiro dia, no primeiro dia depois da cirurgia, ele foi me dar alta e ele já viu que o biquinho do meu peito direito estava escuro. O que ele fez? Pegou uma agulha e aprofundou no meu seio para sair sangue e estimular. Diz ele que era para estimular alguma coisa. Perfeito, fui para casa. Nunca senti tanta dor na minha vida, mas estava lá firme e forte achando que aquilo era completamente normal e tomando os meus remédios. Porque depois da cirurgia, gente, nós tomamos, né, os remédios, que enfim, eles passam uma bateria de remédios e, mulherada, esteja preparada, porque não é só a cirurgia. Há 4 anos atrás, para vocês terem uma noção, eu paguei na minha cirurgia 13 mil, quase 14 mil reais, tá? Mas não é somente isso, mulherada. Estejam preparadas porque intercorrências podem acontecer. No meu caso, eu gastei quase o dobro porque eu tive que fazer uma outra cirurgia. Mas segura lá. Gastei os 13 e gastei mais uma média de 400, 500 reais de medicação no pós-operatório, na primeira semana, para tomar os remédios para os próximos dias. Bom, passou uma semana, minha primeira volta aí com o doutor, para ele ver como é que ficaram, né, os meus pontos, como é que estavam os meus seios. O esquerdo ficou perfeito, lindo, maravilhoso. O biquinho do peito estava lindo, saudável, mas o direito estava preto. Preto, gente, preto como o preto do meu olho. Ele já estava completamente preto e com uma casca preta que eu vou deixar as imagens aqui para vocês verem. E são imagens fortes, tá? Mas isso é uma necrose. Bom, o que ele me explicou? Ele pediu para continuar passando as pomadas, e eram pomadas de girassol, óleo de girassol, basicamente. Os curativos eu fazia em casa, então eu tomava banho com a mesma mão do banho, ele não, né, enfim, me limpava. E aquela mão eu colocava na mama também, mas eu, né, colocava bastante álcool, então prestem atenção, eu limpava muito a minha mão para cuidar da mama. Só que as dores não passavam e eu por dentro
comecei a ficar muito assustada, porque as costas doíam muito. Então, passou a primeira semana, a segunda semana as dores não iam, as costas doendo muito. Eu tava numa época que eu tava trabalhando, ou seja, lembra lá, eu fui recém-promovida, fiquei de atestado 5 primeiros dias, depois eu voltei a trabalhar e nesse primeiro momento eu precisava entregar resultado. E por dentro eu comecei a ficar com medo porque eu estava sentindo que o meu corpo não tava legal. E aquela ferida só aumentava. Bom, eu voltei no primeiro pós-operatório, no segundo, no terceiro, e ele só tirava as cascas pretas, que o nome é debridar, creio eu. E toda a minha família falando, confie no seu médico, ele sabe o que ele tá fazendo. E eu lá, confiando no médico. Só que, meninas, eu fiquei mais ou menos um mês passando com ele, sempre falando, eu acho que isso não tá certo, não tá vendo melhora. Ou seja, a minha ferida, ela não tinha uma melhora. Ela realmente não tinha, ela não melhorava. Ai, podia passar 7 dias, a ferida tava pior, acreditem. E pior, ela tava aumentando. Eu não tive nenhum ponto que abriu, tá? Só a ferida mesmo da necrose. Quanto mais ele debridava, mais a ferida se crescia. E ali eu já perdi o biquinho do meu peito. Na quarta sessão pós-cirúrgica, ele olhou o meu seio e falou assim, nossa, Bruna, sua ferida só cresce. Eu acho que é não sei o que gangrena. Gente, isso ficou na minha cabeça porque faz 4 anos que ele me disse isso. Ele falou assim, olha, mas não tem problema não, vou te passar uma injeção de corticoide, você vai tomar, semana que vem você vem e a gente vai conversar sobre o que a gente pode fazer, porque daí qualquer coisa eu vou ter que tirar esse silicone dessa mama. Gente, ali foi a minha o último momento que eu vi esse homem, que eu vi esse médico. Ali, quando eu saí assustada, desesperada, vocês vão ver a foto aqui da última imagem, depois que eu conversei com ele, que ele tirou totalmente as casquinhas pretas, eu me desesperei. E ali eu tinha certeza que se eu não fizesse nada por mim, eu ia morrer. Observação, minha filha estava para completar 3 anos. E foi um momento muito difícil pra mim, porque tudo tava acontecendo, aquela ferida não tava melhorando, eu já tava sentindo dores, mais dores, e por dentro algo não tava legal, sabe? Manja aquela... A gente é uma bateria, certo? Porque quando tá bem, a gente sente a nossa energia lá em cima. Agora, quando a gente tá com uma febre, a gente não sente alguma coisa diferente? Eu tava sentindo essa coisa diferente. E eu lá na Avenida Paulista saí daquela sessão, porque eu ia todos esses pós, eu ia só. Saí de lá e, meu Deus, eu vou morrer. Ali eu tinha certeza que eu ia morrer, que se eu não fizesse nada eu ia morrer. Então, eu tenho uma amiga, minha melhor amiga Ellen. Ela também tinha operado na época, ela também tinha feito a mastopexia com prótese, mas com outro profissional. Eu falei, Ellen, tá acontecendo isso e isso comigo, ele me falou isso. Na verdade, a Ellen acompanhou o processo inteiro comigo. E os pontos dela abriu na época. Eu acho que muitas das coisas a gente se dividia foto e realmente algo que marca. Ninguém que faz uma cirurgia plástica espera por uma necrose. Eu, por exemplo, não sabia o que era necrose até acontecer comigo. E ela falou assim, calma, eu vou procurar uma outra pessoa para te ajudar. E ela procurou na internet, achou uma fisioterapeuta que trabalha com feridas pós-cirúrgicas. Eu entrei em contato e com essa pessoa, doutora Renata, um anjo também. E ela me disse, olha, Bruna, olhou a minha ferida e falou, olha, Bruna, eu não tenho como te ajudar, mas eu sou uma pessoa que pode. E me indicou pro doutor Rogério, que foi o meu salvador. Porque se eu não tivesse encontrado o Rogério nesse momento, eu com certeza não estaria aqui dividindo isso com vocês. O Rogério, no mesmo dia, eu já consegui uma consulta com ele. E ele olhou pra minha ferida, muito profissional. Em nenhum momento falou mal do parceiro, do médico, enfim, que tinha feito. Ele falou assim, eu vou te ajudar. Amanhã você vem e
eu vou te passar um encaminhamento para você ser internada novamente. E ali eu confiei e depositei todas as minhas esperanças nesse médico. Gente, o dia seguinte foi o aniversário da minha filha. E eu não pude estar, porque ali eu já não aguentava mais. Ali eu já tava sem força, para vocês terem noção de andar. Eu não tava bem. Então eu fui direto pro consultório no dia seguinte, ele me passou a carta de encaminhamento, Foi em novembro de 2020 isso, eu operei em outubro, mais ou menos um ano depois, lá para novembro, dia 13 de novembro, eu fiz minha segunda cirurgia, que foi a cirurgia do explante de silicone. E a minha cirurgia foi um sucesso. Eu operei no Hospital São Camilo. E pensa que hospital de ponta, pensa que atendimento, quantos enfermeiros que me atenderam super bem. Quando eu saí da cirurgia, eu tinha falado pro Dr. Rogério, Rogério, eu não quero mais essas próteses, pode tirar. Ele falou assim, não, vou fazer de tudo para preservar elas. Eu falei assim, eu não quero, pode tirar. Eu só quero minha vida, eu só quero viver, eu só quero sobreviver. Ali, pessoal, eu não tava mais importada com estética, com absolutamente nada. Ali era minha vida, ali era minha saúde, ali era minha filha, meu esposo, minha família. E saí da cirurgia explantada, saiu o silicone. Quando eu respirava, era uma respiração, gente, de saúde, de vida, porque eu não tinha mais dor nenhuma. Os primeiros dias eu não conseguia ver como é que tinha ficado o seio, a cicatriz, tá? Por quê? Porque eu fiquei, eu vou mostrar aqui pra vocês, com curativo, como se fosse um curativo, mas que ficava linkado a uma máquina, fazendo com que a minha pele fosse se regenerando pra que eu pudesse, porque depois de alguns dias eu tive que fazer uma terceira cirurgia para receber um enxerto. Como eu perdi muita pele, eu recebi um enxerto da minha virilha. Então eu fiquei alguns dias com esse aparelho aqui que vocês vão ver. O tempo inteiro, eu fiquei 10 dias mais ou menos com esse aparelho. E daí foram 10 dias no hospital. Alguns dias eu fiquei sozinha, outros dias a minha mãe ficou comigo. O Felipe tinha que cuidar da Melissa. Eu fiquei sem minha filha. Eu fiquei todos os dias com muito medo, porque como ele tirou as próteses, por que ele tirou as próteses? Porque a minha ferida já estava aberta a ponto de dar para ver a prótese. Então eu já estava com bactéria no sangue e todos os dias acompanhando o crescimento da bactéria e com medo de eu ter outros problemas. Os meus exames de sangue já estavam alterados e era muito difícil. Mas foram 10 dias onde eu me apeguei muito à oração, onde eu me apeguei muito a Deus, orando, pedindo, para que eu pudesse acompanhar toda a juventude, a adolescência, a vida adulta da minha filha, e que o estético não era nada que, enfim, faria diferença, né? Então eu passei por um processo muito difícil, mas no qual eu aprendi muito. Quando eu pude ver como ficou a minha mama, eu olhei aquilo e me apaixonei pelo que eu vi, porque eu estava sem o silicone. E como ele tinha tirado muita glândula mamária, primeirão lá, eu fiquei basicamente com pouco seio, que era isso que eu sempre quis. Então eu me lembro que na época até iam psicólogos, enfim, conversar comigo, e eu, gente, tá tudo bem. Eu não queria silicone nenhum, eu tô me sentindo linda, assim, até mostrar aqui pra vocês um pouco, né? Então hoje eu tenho pouco seio, mas enfim, é do tamanho que eu sempre quis. E eu tinha muito medo do que ia ser nos próximos dias. Pô, veja só, se uma vez o meu corpo tinha dado a questão da necrose, da cicatrização, eu realmente acreditava que aquilo era um problema comigo. Sim, podia ser comigo, sim, do meu corpo de rejeitar. Mas aconteceu que depois de 10 dias eu fui fazer a terceira cirurgia e, mulherada, deu tudo certo. Tudo certo. O meu corpo recebeu super bem o enxerto. Eu queria que o médico tivesse fechado tudo, mas ele fez de um jeitinho que parece um biquinho. Lembra um biquinho?
Não lembra um biquinho, gente, mas ficou esteticamente muito fofo. Claro que eu não vou mostrar aqui pra vocês, mas eu perdi, não tenho bico no seio direito. Mas ele ficou lindo, maravilhoso, eu amo ele do jeito que ele é. E passados alguns meses depois, eu tive alta em novembro mesmo, Natal, passei em casa com a minha família, no Novo passei em casa. A primeira coisa que eu fiz depois que eu saí do hospital, eu fui pra Aparecida do Norte com o Fê e com a Mel, agradeci a Deus muito, muito, muito pela minha vida, pela minha saúde, pela minha... por toda a melhora. Mas o processo foi muito doloroso, muito doloroso. E aqui vai a dica mais importante de todas. Meninas, eu tive e eu tenho o privilégio de ter um convênio médico. O que muitas eu sei que não tem. Então, se acontecer alguma coisa com você, você não vai ter pra onde correr. Porque muitas vezes a gente junta dinheiro para pagar a cirurgia, a primeira cirurgia. Mas se aquela tiver algum problema, alguma intercorrência, e depois de tudo que aconteceu comigo, tá, gente? Eu me acheguei muito perto de mulheres. Pra vocês terem noção, depois que eu operei com esse doutor a primeira vez, que aconteceu tudo isso com... assim, o problema não foi da necrose, tá? O problema foi que ele não soube tratar a minha necrose. A minha necrose poderia ter acontecido com o melhor médico do planeta Terra. Mas ele não soube tratar da minha necrose. E eu conheci mais 2 mulheres que operaram com ele que tiveram necrose também. E que o peito ficou exatamente igual ao meu. Mas que tiveram condições de ter que fazer outras cirurgias. Eu, depois da primeira, eu passei por mais 2. Então, o privilégio de hoje você ter um convênio médico, no meu caso, foi a minha chave. É por isso que eu estou viva até hoje. E vou além, porque não foi só um hospital para eu operar. Eu tive que pagar o segundo médico. Então, eu paguei sim o explante. Bom, para vocês terem noção de tudo que eu gastei, foi quase 20 mil reais há 4 anos atrás, com as 2 cirurgias, medicamentos, internações, remédios, curativos. Curativos eu gastei muito dinheiro. Por quê? Porque a gente gasta muito dinheiro com curativo. Quem sabe, quem precisa de curativo sabe do que eu tô falando. Os produtos são muito caros, mas que vale a pena para tua melhora. Então, meninas, tomem cuidado. Eu não me arrependo de ter feito a minha cirurgia, porque eu teria feito de qualquer forma. Aquilo, como eu disse para vocês no início desse vídeo, me incomodava muito, mas pesquisem o médico. Hoje, qualquer médico tá fazendo esse tipo de cirurgia, mas o importante é o acompanhamento. É como o seu médico vai te acompanhar se der algum problema. Porque eu sei que eu sou a minoria, eu sei que a cada 100 deve acontecer com 3 mulheres e que eu fui essa grande sortuda. Mas eu também sei que isso acontece com frequência. Cirurgias mal feitas, falta de acompanhamento médico, isso existe a rodo. Então, mulherada, não deixem de sonhar, façam a cirurgia de vocês, mas procurem médicos que tenham esse acompanhamento, que façam esse acompanhamento e que tenham a certeza que se der algum problema, esse cara vai saber tratar de você. Façam isso com muito planejamento financeiro, principalmente. Porque imagina se eu tivesse só esse recurso e faz mais ou menos 1 mês que uma moça abençoada me procurou porque ela estava passando pela necrose exatamente igual a minha. Só que ela tinha sido acabado de ser demitida, ou seja, ela só teve o dinheiro da primeira cirurgia. Então, o processo inteiro, se ela tivesse que procurar outro médico, por exemplo, se o médico dela não desse conta, graças a Deus deu, ela não teria como investir. E quantas mulheres não morrem em hospitais aí por questões como essa, por exemplo? Então, o que me salvou foi essa minha busca, porque eu sou muito preocupada com saúde. Gastei, meninas, gastei dinheiro com isso, mas hoje estou viva. Eu acho que fundamental também é o acompanhamento psicológico, porque um processo de necrose, ele envolve muitas questões psicológicas.
Uma vez que a gente tá vendo aquela ferida vai crescendo, falta paciência. Você muitas vezes, seu pensamento aí começa a ser um pensamento destrutivo mesmo. Não vou melhorar, tô com medo de morrer. Você chega aqui na internet, você vê cada coisa e não é isso, tá? Você precisa estar firme, né? O seu médico vai te ajudar. Você precisa estar firme, você precisa ter firmeza no profissional que tá lá do outro lado, te acompanhando. E precisa ter um acompanhamento psicológico. Para vocês terem uma noção, faz pouco tempo que eu voltei a tomar banho no banheiro que eu tomava quando eu fazia os meus curativos no seio. E estou hoje, 2024, muito feliz com o resultado dos seios que eu tenho, que hoje são pequenos. Hoje eu uso um tamanho 42, 44 de sutiã. Tô feliz, tô saudável, passei pelo explante de silicone, graças a Deus, tirei. Aquilo não fez bem pra mim. Ai, Bruna, mas foi porque você teve necrose, foi porque aconteceu tudo isso de ruim com você, que o silicone não deu certo. Galera, pode até ser, mas eu tenho pra mim aqui dentro que desde sempre o silicone me fazia mal, me trazia dor, eu respirava, eu sentia aquela prótese em mim e foi um alívio eu ter tirado ele de dentro de mim. Hoje, por exemplo, eu não procuraria mais nenhuma cirurgia plástica por tudo que eu já passei. Mas é o que eu falo pra vocês, sonho é pra ser sonhado e realizado. Procurem um profissional muito sério e muito seguro que realizem os sonhos de vocês, mulherada, para vocês ficarem lindas, maravilhosas, com a autoestima lá em cima. Hoje eu tenho a minha autoestima do meu seio, do jeitinho que ele é, pequenininho do jeito que ele é, mas sou feliz desse jeito, porque estou viva, estou saudável, minha filha tem 5 anos de idade, posso acompanhar aí todos os dias, todas as rotinas com ela, com meu marido, com a minha família, com os meus amigos. Então o que importa pra mim é essa saúde e que eu espero que eu possa ter trago aí insights. Mulherada que tá passando pela necrose, calma, respira, coloca, veja se o médico passa essa segurança pra vocês. Se não passar, galera, procurem outros profissionais. É um processo, é um deserto, mas eu saí bem, eu tomei diversos medicamentos para dor, antibiótico, por conta da infecção que eu já estava no sangue. Estou bem, estou viva contando a minha história para vocês. Desejo tudo de bom aqui para vocês e que vocês aí realizem os sonhos, mas realizando o sonho com segurança, com um médico bom, com um cirurgião que vai te acompanhar caso aconteça alguma intercorrência. E para você que não é inscrita no meu canal, se inscreva, compartilha esse vídeo aí com a amiga, curta, que eu tenho certeza que vai para um monte de mulher que tá passando por esse processo aí do explante, mas que vai passar. Tenham calma, vocês vão ficar bem.